Na noite da segunda-feira, dia 18 de março de 2024, o caso que chocou a comunidade do Jardim Copagro em Toledo com um terrível desfecho teve novos detalhes revelados pelas autoridades. A vítima, Gabriele de Lima Rodrigues, de 34 anos, professora na Escola Municipal Ecológica Professor Ari Arcácio Gossler, do Jardim Santa Maria, já havia registrado uma medida protetiva contra seu ex-companheiro Gilvan Francisco Reck, de 36 anos, devido a um histórico de violência doméstica e ameaças. Relatos anteriores indicam que o comportamento de Gilvan já levantava preocupações, incluindo tentativas anteriores de suicídio. De acordo com informações do delegado da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, Dr. Alexandre Macorim, Gilvan tinha o hábito de passar vários dias bebendo em bares próximos à sua residência. Infelizmente, tivemos ontem em Toledo esse crime bárbaro, Um homem de 36 anos matou a ex-mulher a facadas. Antes disso, matou o próprio sogro e depois tentou suicídio. Tudo isso na frente dos filhos, um de 11 anos e uma menina de 4 anos de idade. Alegou aqui que não premeditou o crime, que cometeu sob violenta emoção, mas é uma versão em que a polícia não acredita, porque em 2019 já teria agredido a própria esposa, medida protetiva foi desferida na ocasião, voltaram a conviver, ela pediu a retirada dessa medida, e no início desse mês ele ameaçou novamente, de forma muito contundente, queria matá-la a facadas. Ele tentou inclusive o suicídio, e olha só, ela mesma salvou a vida dele cortando a corda com a qual ele tentou se enforcar. E ontem, mesmo proibido de ir até o local, ele foi munido de uma faca e, após uma breve discussão, ele matou primeiro o ex-sogro. O filho mais velho chamou os vizinhos, o primeiro vizinho chegou no local e ainda observou pela janela o momento em que ele esfaqueava a ex-mulher, porém tentou segurá-lo e não conseguiu. Ele correu para os fundos da casa, os vizinhos conseguiram retirar as crianças e tão logo a polícia militar chegou, ele tentou o suicídio cravando a faca no próprio peito, mas, como eu disse, sem maiores gravidades. Ele já foi interrogado aqui e encontra-se preso. E a Polícia Civil agora vai aguardar os laudos, tanto do levantamento de local de crime feito pela criminalística, para determinar a mecânica como os fatos se deram, de forma circunstancial, e o IML, o Instituto Médico Legal, apresentar o laudo de lesões, para também apurar como foram desferidas essas facadas. Mas o crime é considerado solucionado, infelizmente, num ano em que nós tínhamos pouquíssimas ocorrências de crimes contra a vida aqui em Toledo. Numa mesma noite, um crime muito bárbaro e fatal como esse. Iremos concluir o inquérito policial com a maior brevidade possível, esperando uma futura condenação. Na noite do crime, Gilvan, que estava morando com seu irmão, foi até a casa de Gabriele para discutir, mas a polícia desconfia de suas alegações de que a faca que carregava era para matar um porco. As discussões entre o casal eram frequentes e Gilvan costumava desaparecer por dias, retornando tarde da noite após beber. Em uma ocasião anterior, ele proferiu ameaças graves, inclusive de matá-la. Apesar das medidas protetivas, o pior aconteceu na noite de segunda-feira, e o mais chocante, na frente dos próprios filhos de 11 e 3 anos. Ontem, por volta das 22h30, fomos acionados pela Polícia Militar, a qual nos informaram que havia 2 crianças, uma de 4 anos e uma de 11, que teriam presenciado a tentativa de homicídio de sua própria genitora, feita pelo genitor. Chegamos ao local e conversamos com as crianças, e foi verificado que a avó materna estava chegando ao local. Então conversamos com a avó materna para ela ficar com a responsabilidade das crianças naquele momento, e orientamos também a avó materna a pedir a guarda das crianças. E agora cabe ao Conselho Tutelar fazer as medidas protetivas de encaminhamento psicológico que estamos providenciando em caráter de urgência. Os vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro vindo da casa de Gabriele. Um vizinho tentou intervir quando viu Gilvan esfaqueando Gabriele, mas não conseguiu impedi-lo. Ao chegar, a polícia encontrou Gabriele e seu pai já sem vida, e Gilvan com a faca cravada em seu próprio peito. Na noite de ontem, por volta das 23 horas, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para uma situação de feminicídio. No local, os policiais visualizaram 2 indivíduos esfaqueados, um homem e uma mulher. Diante disso, realizaram o adentramento na residência para prestar socorro. Lá dentro, encontraram e visualizaram
o suposto autor que teria atentado com sua própria vida após retirar a vida da mulher e do seu ex-sogro. O indivíduo estava com a faca cravada em seu peito. Diante disso, foram acionadas as equipes do SIAT e do SAMU para fazer o atendimento. De acordo com o relato de testemunhas, esse ex-convivente teria ido até a casa da vítima, onde encontrou ela e seu ex-sogro, e então este começou a deferir golpes de faca contra eles. A princípio teria uma criança dentro da residência, uma criança de 11 anos e uma de 3, que após o início dos relatos, foi pedir socorro na vizinhança. Diante disso, foram acionadas as equipes do Conselho Tutelar para realizar o amparo dessa criança. Na evolução dos fatos, foi identificado que a vítima já teria uma medida protetiva contra o suposto autor e fazia cerca de 2 semanas que estaria em andamento a separação do casal. O assassino já recebeu alta hospitalar e encontra-se preso na cadeia pública de Toledo e à disposição da justiça.